Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Então, nessa aula agora, nós vamos resolver vários modelos de circuitos elétricos, certo? Que incluam geradores e receptores, beleza? É uma aula muito útil, certo? Porque ela é fundamental para que você tenha domínio da elerodinâmica, certo? A gente aprende bastante com os exercícios, né? Vamos lá. Então, eu peguei aqui modelos variados, desde o mais básico até alguns modelos melhores sobre geradores e receptores, ok? Para que vocês tenham. A primeira questão, gente, é uma questão do vestibular da UFO, né? E fala assim: o circuito elétrico abaixo é utilizado para a determinação da resistência interna R e da força eletromotriz Y do gerador. Um resistor variável R1, também conhecido como reostato, não se esqueça, gente, resistor de resistência variável é chamado de reostato, certo? E essa aqui é uma representação dele lá. Ó. Você tem aqui o... Deixa eu pegar a ponteira laser. Você tem aqui o ponto de contato e ele vai deslocando e mudando a resistência, certo? Beleza? Bom, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R. Obviamente, se eu mudar a resistência, eu vou mudar a corrente do circuito, porque muda a resistência total do circuito, né? Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais, vou destacar isso aqui é importantíssimo, ambos ideais. Gente, uma revisão rápida. Voltímetro marca DDP, certo? Tem que ser colocado em paralelo ao elemento que eu quero marcar. Então, eu quero determinar a DDP do resistor. Então, você vai lá e coloca o voltímetro em paralelo ao resistor. Lembrando que a definição de paralelo é mesmos terminais, mesma DDP. E nas condições ideais, o voltímetro tem resistência infinita, tá bom? Amperímetro, vamos lá. Medir corrente, tem que ser colocado em série com o elemento que você quer medir a corrente. E nas condições ideais, ele tem resistência nula, tá bom? Nula. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ele deu a figura do circuito, deu o gráfico. Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores corretos da resistência interna e da força eletromotriz do gerador. Certinho? Então, beleza. Bom, então vamos lá. Gente, aqui está o circuito. E a primeira coisa que você tem que fazer, que eu peço assim encarecidamente, cara, tem aluno que não faz, gente, tem aluno que não faz. Por favor, faça. É dar nome aos pontos. Então, eu vou chamar os terminais de gerador de A e B, certo? Beleza? Pessoal, se esse cara é A, aqui também é A, porque daqui para cá não tem nenhum elemento, certo? Olha lá, não tem nada aqui. Então, o potencial é o mesmo. Se esse cara é A, aqui também é A, beleza? Porque daqui para cá não tem nenhum elemento. Se esse cara é A, aqui embaixo também é A. Por quê? Porque o amperímetro ideal não tem resistência. Então, lá de cima até lá embaixo não tem nenhuma mudança no potencial elétrico, certo? Ok? Bom, aí pelo outro lado, se esse cara é B, aqui também é B, né? Beleza, marcamos os pontos, ok? Gente, o polo positivo do gerador é o traço maior, não se esqueça, o traço maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo, e a corrente elétrica ela é tal que ela sai do polo positivo do gerador, certo? Então aqui, ó, a corrente elétrica sai do polo positivo. E o símbolo da corrente é a letra I, certo? Aí, olha só, gente, a corrente sai do polo positivo. Quando ela chega bem aqui nesse A, ela não divide. Gente, por favor, não se esqueça, corrente não passa em voltímetro ideal. Corrente não passa em voltímetro ideal, certo? Beleza. Continuando. É o seguinte. Então, a corrente vai seguir reto, certo? A corrente vai seguir reto. Vai passar no amperímetro. Você percebe que a leitura do amperímetro é a corrente do gerador. Porque a corrente que sai do gerador é a mesma que passa no amperímetro.
Ele vai marcar a corrente do gerador. Passa pelo reostato, certo? Volta e entra no gerador pelo polo negativo. Pronto, fechou o circuito, certo? O que eu preciso que você perceba? Primeiro, que a corrente do amperímetro é a mesma do gerador. E segundo, que a DDP do voltímetro é a mesma do gerador. Professor, como é que você sabe que a DDP dos dois é a mesma? Gente, porque eu dei nome, e aí eu percebi, ó, quais são os terminais do gerador? A e B. E do voltímetro? A e B. Conclusão, o voltímetro marca a DDP do gerador, certo? E o amperímetro vai marcar a corrente do gerador, certo? Porque a corrente do gerador é que passa no amperímetro. Então, vamos lá. Então, muito simples. Só substituir na fórmula. Olha só, lá do gráfico, esse gráfico aqui, ele me dá a DDP em função da corrente, certo? Acabamos de ver, gente, que a DDP que ele marca, que é a do voltímetro, é a mesma do gerador, certo? Então, essa DDP aqui, ó, é do gerador. E acabamos de ver que a corrente do amperímetro é a mesma do gerador. Então, essa corrente aqui é a corrente que passa no gerador. Então, a gente vai jogar na equação do gerador. E lá em geradores, a gente aprendeu na aula teórica, isso é visto tudo na aula teórica, que esse cara aqui é a maior tensão elétrica que o gerador possui. Gente, lembrando que tensão elétrica é sinônimo de DDP. Então, aquele cara ali, como o povo fala, o 12, ele é a maior DDP que o gerador possui, certo? Que, infelizmente, ele não consegue fornecer na prática porque ele tem resistência interna, certo? A maior tensão que o gerador possui é a chamada força eletromotriz. Aqui, ó, é o epsilon, certo? Então, esse valor aqui é o epsilon. Então, o epsilon vale 12, ok? É a maior tensão que o gerador poderia fornecer, mas que ele não consegue fornecer devido à resistência interna. E, de acordo com o gráfico, a gente percebe que quando a DDP é 0, a corrente vale 4. Então, eu vou substituir na fórmula. Olha lá, ó. Então, quando a DDP for 0, a corrente é 4 e nós vamos jogar na equação do gerador. U é igual a epsilon menos R1 vezes o I, certo? Todas essas fórmulas são vistas na aula teórica, certo? Quando eu era aluno, você tinha que me ensinar, né? O Estado rouba dos inocentes, certo? Olha lá, quanto é o U, gente? 0. Naquele ponto. Quando o U é 0, epsilon 12, menos o R, que é o que eu quero, e a corrente é 4. O R, então, vale 3. Então, a resposta é a letra C. C de Covid, que está fazendo tudo isso com a gente, certo? Beleza. Próxima questão, essa é uma FATEC, uma questão boa para a gente treinar a corrente, certo? No circuito elétrico, uma fonte de força eletromotriz igual a 18 volts, resistência interna meio, alimenta 3 resistores, de 1 ohm, 2 ohms e 6 ohms. A leitura dos amperímetros ideais A1 e A2 são... Bom, vou fazer o básico que a gente tem que fazer sempre. Então, a primeira coisa, denomar os pontos. Vou chamar os finais de gerador de A e B, tá bom? Certo? Eu só vou para cá, tem um resistor. Então, não posso chamar esse ponto de A. Vou chamá-lo de C. Ó, tem um parêntese muito importante, para quem não se lembra. Por que eu tive que mudar o nome? Porque de A até C tinha um resistor. O que é que o resistor faz? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Aí a gente tem que lembrar de uma fórmula que é vista em eletrostática, e essa fórmula é muito importante, tá? Uma fórmula que na eletrostática em si não é muito usada, mas ela é a base aqui, que é assim: potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Então quer dizer o seguinte, olha só, quando as cargas da corrente, vamos lá, gente, a corrente sai do positivo, né? O positivo é o traço maior, o negativo é o traço menor.
Lembre-se que a corrente sai do positivo porque é o contrário dos elétrons, certo? Elétrons vão do menor, aqui, ó, elétrons vão do menor para o maior potencial. Então, a corrente é o contrário, certo? A corrente sempre sai do mais do gerador, tá bom? Beleza, aí a corrente vai sair daqui. E quando ela passar no resistor de 1, o que o resistor vai fazer? Ele vai diminuir a energia potencial elétrica. Por quê? Porque ele está convertendo em energia térmica, perdão. E quando a energia elétrica diminui, ocorre uma queda no potencial. Então, por favor, gente, que fique claro, toda vez que a corrente elétrica passa pelo resistor, ocorrerá uma queda de potencial, certo? Tudo bem? Porque o resistor diminuiu a energia elétrica, ele converteu em energia térmica, tá? Então, por favor, não se esqueça disso. Não. Deu até para ver minhas duas espinhas que apareceram do nada, adolescente de novo. Então não se esqueça, por favor, tá? Que ocorre uma queda de potencial, tá bom? Beleza, então o potencial nesse ponto aqui, ó, ele é diferente do outro. Então eu mudei o nome, tá? Se ele é A, aqui é C, beleza? Continuando a marcação agora, vamos lá. Se esse cara, deixa eu botar a cor certa aqui. Se aquele cara é C, esse aqui também é C, né? Porque daqui para cá não tem nada. Se esse cara é B, aqui também é B. Acabamos de relembrar que no perímetro ideal não tem resistência. Daqui para cá não tem nada. E se esse cara é B, aqui também é B, certo? Beleza? Bom, gente, a corrente total ela sai do polo positivo. Quando ela chega ali, o que ela faz? Ela divide, né? Então eu vou chamar a que vem para esse resistor de I1 e a que vem para esse resistor, nomeá-la E I2. Essas duas correntes se unem e voltam a ser a corrente total, I, tá bom? Beleza. Ó, uma coisa precisa ficar bem clara. Para eu poder achar as correntes que passam em cada um dos resistores, a primeira coisa que eu preciso é descobrir a corrente total, certo? Corrente total. E a corrente total ela é descoberta usando-se a lei de Pouillet. Pessoal, para quem não se lembra, a lei de Pouillet é essa aqui. Ó. I, quem que é o I? Só um pouquinho. Quem que é o I? Corrente total, que é a que passa no gerador. Vai ser igual ao epsilon. Quem que é o epsilon? Força eletromotriz, né? É a maior DDP que o gerador possui. Sobre R1, quem que é o R1? É a resistência interna do gerador, e o Rão é a resistência externa equivalente. Então, você vai tirar o gerador e fazer o equivalente com o que sobrou, certo? É isso que vai fazer. Então, vamos lá. Você percebe que no exercício ele já deu a força motriz, está aqui, ó, a maior tensão que o gerador possui. Ele já deu a resistência interna. Então, está faltando a resistência externa equivalente. Esse aqui é um caso bem simples, mas vamos fazer para a gente treinar, certo? Gente, o que nós vamos fazer para poder achar a resistência externa equivalente é o famoso abrir o circuito. O que é isso, abrir o circuito? É tornar uma linha reta. Então, eu vou pegar essa coisa aqui, tiro o gerador, né? O equivalente que sobrou, né? E vou torná-lo uma linha reta, saindo de A e chegando até B, que são os terminais do gerador. Então, você vai tirar o gerador e vai fazer o equivalente com o que sobrou. Nós vamos sair de A e vamos até B, até B, certo? Que são os terminais do gerador, beleza? E tornar isso uma linha reta. Então, vamos lá, pessoal. Se você observar o desenho, você vai ver que o A ele se liga ao C, aqui, ó, por uma ligação de 1 ohm. Então, eu coloquei lá. A se liga a C por uma ligação de 1 ohm. Agora, o C ele se liga ao B, ó, uma vez, duas vezes, certo? Então, eu vou lá e marco. C se liga ao B por uma ligação de 2 ohms, aqui. C se liga ao B de novo por uma ligação de 6. Então, você vai lá e puxa um paralelo. Ó. C se liga a B de novo por um de 6. Marcando as correntes, ó, corrente total passa no de 1, né? Aí ela divide, né?
O I1 vem para o resistor de 2 e o I2 vem para o resistor de 6, tá bom? Bom, esses dois caras aqui estão em paralelo, né? Como é que eu sei que eles estão em paralelo, gente? Porque eles têm os mesmos terminais, C e C, B e B. A definição de paralelo, pelo amor de Deus, é essa. Ter os mesmos terminais, consequentemente ter a mesma DDP. Então a DDP dos dois é a mesma, certo? Então vamos voltar lá. Gente, quando os resistores estiverem em paralelo e forem dois, acho que todos se lembram, né? Nós vamos fazer o produto pela soma, certo? Então, ó, produto 6 vezes 2, 12, pela soma. 6 mais 2, 8, certo? 12 por 8, 1,5. Beleza. Então, quer dizer que no lugar daqueles dois, a gente vai colocar um só de 1,5 ali, ó. No lugar daqueles dois, colocaremos um só de 1,5. E detalhe, qual é a corrente que vai passar nesse cara de 1,5, ó? Qual é a corrente que vai passar nele? Agora é a corrente total, certo? Então, a corrente total é que vai passar no de 1,5, que é o equivalente desses dois aqui, certo? Bom, gente, esses dois aqui agora estão em série, né? Certo? Como é que eu sei que eles estão em série? Porque eles têm a mesma corrente. A corrente que passa no 1, passa no 1,5, certo? Quando os caras estiverem em série, você vai somá-los. Então, o equivalente total deu 2,5. Olha os terminais dele para ver se bateu, ó. Quando eu fiz o paralelo aqui, eu mantive o C, né? Quando eu fiz em série, o C sumiu. E ficaram apenas A e B. Então, gente, ó, abrir o circuito, colocar a linha reta, sair de um terminal do gerador e chegar no outro terminal do gerador, certo? Beleza? E aí você vai resolvendo até chegar no resistor equivalente. Eu cheguei, então, no valor de 2,5. E tendo encontrado o resistor equivalente, a resistência do resistor equivalente, agora a gente vai jogar a lei de Pouillet, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Lei de Pouillet. Então, o que diz a lei de Pouillet mesmo? I é igual a epsilon sobre R mais R1. O epsilon é 18. O R vale meio, certo? E o R, que é a resistência externa equivalente, a gente acabou de achar, vale 2,5. Então, a corrente total deu 6, ok? Certo? Vamos voltar lá na pergunta da FATEC. Ó, gente, ele quer saber a corrente que passa no perímetro A1 e A2. Olha o A1 aqui, ó. Qual é a corrente que passa no A1? É a total, certo? É a total, ó. Então, essa já está respondida. Agora falta o amperímetro 2. Gente, a corrente que passa no A2 aqui, ó, é essa aqui, ó. É a I2. Então, agora ele quer a I2. Aqui é uma hora que muitos alunos se enrolam, mas na boa, é tranquilaço, gente, é muito tranquilo. É o seguinte, quando os resistores têm resistências iguais, a gente sabe que a corrente divide igualmente, certo? Mas esses casos têm resistências diferentes. Um tem resistência 2 e o outro tem resistência 6. E agora? E agora, o que eu faço? Meu pai, chama o fiscal para ir embora? Fiscal, quer ir embora, eu não sei. Não, o fiscal não está lá para isso. E essa não é uma opção que nós temos, certo? A gente vai fazer uma coisa muito simples, que é o seguinte. Gente, esses dois aqui, eles estão em paralelo, cara lá, ó. Eles têm os mesmos terminais, C e C, B e B, certo? Se eles estão em paralelo, eles têm os mesmos terminais, eles têm a mesma DDP. Então, eu posso falar que a DDP do resistor de 2 será, como algumas pessoas que falam, né? Igual, que é a mesma galera que fala comzinha, igual ao de 6, certo? Gente, como é que calcula a DDP de resistor? R vezes I. Então, vai ficar assim, R vezes I para o resistor 2 será igual a R vezes I para o resistor de 6, certo? Vamos lá. O R é 2. Qual que é a corrente que passa nele? I1, né? Então, 2 e 1 vai ser igual. O outro, a resistência é 6 e a corrente que passa nele é I2, certo? Beleza, simplifica aqui, ó, 1 e 3. Chegamos nessa relação aqui, tá bom? Aí, o que é que você percebe a partir do desenho, ó, gente? A
partir do desenho, a gente percebe que a corrente total, ela é a soma das correntes, ó. Ela é o I1 mais o I2. Então, vamos lá. Então, eu posso falar que o I1 mais o I2 tem que dar a corrente total. Quem que é o I1, gente? 3 e 2, acabamos de achar, mais I2, tem que dar a corrente total, que é 6. Então, o I2 vale 1,5, tá bom? 1,5. E a pergunta dele era o I2 mesmo, né? Quem passa aqui não tem do 2, certo? Então, a resposta é 6 e 1,5, certo? Letra B. Ok? B de boçal. Tranquilo? Então, essa foi a questão do FATEC. Vamos lá, continuando. Essa aqui foi uma questão boa, caiu no Enem de 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, ele queima, certo? Ele dissipa tanto calor que ele derrete. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Gente, lembrando que hoje em dia o fusível praticamente não é usado mais, né? Porque toda vez que ele queima, você tem que trocá-lo, então sim, é um pó. Aí o que hoje em dia a gente usa? Hoje em dia é o disjuntor, ele é uma chave que por efeito magnético, se a corrente for muito alta, ela abre. Aí você vai lá e fecha. Ponto final, vida que segue, certo? Mas aqui o Enem usou fusível. Bom, dessa forma, evita que a corrente elevada. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U. Olha só, reparem no desenho. Esse cara não tem resistência interna. O que isso quer dizer, gente? Se ele não tem resistência interna, então o que ele tem, ele lança. Então a DDP é a própria força eletromotriz, tá bom? Certo. Bom, e que o fusível suporte uma corrente de no máximo 500 mA. Então a maior corrente que pode passar nele aqui, ó, 500 mA, certo? Aí a pergunta do Enem é qual o valor de tensão U? Agora detalhe, o máximo. Isso quer dizer que a corrente passa no fusível é a máximo, certo? Vamos lá, vamos fazer a resolução. Gente, eu peguei a figura, redesenhei, certo? Primeira coisa que a gente faz, dá nome aos pontos. Então eu chamei os terminais de gerador de A e B, certo? Bom, se esse cara é A, se esse cara aqui à esquerda é A, lá em cima é A também, porque daqui para cá não tem nada. Aqui é A também. Se aqui é B, ali é B também, aqui também é B, certo? Ah, eu não marquei, aqui também é B, ó. Esse aqui, ó. Daqui para cá também não tem nada, né? Certo? O polo positivo é o traço maior, o polo negativo é o traço menor. A corrente ela sai do polo positivo, sobe, chega aqui e divide. Aí, gente, eu disse que vem o I1 para cima, o I2 para baixo, e essa corrente do meio é a que passa no fusível. Gente, para quem não se lembra, a representação correta de fusível é essa aqui, ó. Parece um tio, ok? É isso aqui. Beleza. E a do meio eu já sei quanto ela vale, porque eu já sei quanto vale a corrente no fusível. É esse aqui, ó, 500 mA, ok? Aí essa corrente junta com a outra e passa no de 40, certo? Então no resistor de 40 vai passar I2 mais, gente, 500 mA é a mesma coisa que meio ampere. Essa corrente aqui encontra com a outra, essa aqui divide, né? Um vem para cá, outro vem para cá, juntam as duas lá em cima, junta com as de baixo e volta a ser a corrente total, certo? Normalmente, quando os alunos batem o olho nesse exercício, eles tentam o que normalmente todo mundo quer fazer, que é resistência equivalente, né? Fazer a resistência equivalente, mas ele tem uma saída muito prática, que é a seguinte. Pessoal, deixa eu só tirar aqui a ponteira, não deixa eu passar. Bom, olha só. O fusível, o Enem não falou nada, então eu vou considerá-lo de resistência desprezível. Então, se esse cara é C, porque daqui para cá tem resistência, tive que mudar o nome, né? Se esse cara é C, aqui embaixo também é C, beleza? Conclusão. A DDP desse aqui é igual a DDP desse. Como é que eu sei? Porque eles têm os mesmos terminais. A e C. A e C. Tudo bem? O DDP dos dois é o mesmo. E como é que a gente calcula o DDP de resistor? R vezes I.
Então, vamos lá. 120 vezes meio, que vai dar meio ampere, né? Vai ser igual a 60, né? Então, o DDP desse aqui, deixa eu pegar a conteira de novo. O DDP desse aqui, R vezes I. O R é 120, ou como alguns falam, 120, e o I é meio. E a desse aqui, ó, o R é 60 e o I é I2. Aqui vai dar 60, graças a Deus, né? Deus abençoe. E aí você corta, né? Beleza? Pega a caneta. Sim. Simplifica para 60 e a corrente 2 vale 1, tá bom? Então, nós encontramos a corrente 2. Ela vale 1 ampere. Ela junta com a outra de meio, certo? Beleza. Aí que vem a grande sacada da questão, que é o seguinte. Quais são os terminais do gerador? Ó, A e B, certo? Aí eu queria ver com vocês o seguinte. Vocês concordam comigo que UAB é a mesma coisa que UAC mais UCB? UAC mais UCB? Professor, não sei. Não sei. Você está falando que é, então é, mas não sei. Não, vamos lá, vamos provar. BDP, gente, BDP é diferença de potencial. É o potencial inicial menos o final, não é isso? Vocês veem que é o contrário, inicial menos o final. Então, quem que é o AB? O AB é VA menos VB, certo? Quem que é o AC? VA menos VC. Quem que é o CB? VC menos VB. Então, eu substituí ali. Ó. Então, o AB vai ser igual a VA menos VC, que é o AC, e o CB é VC menos VB. Aqui, ó. Corta. E olha só o que sobrou. VA menos VB. O AB. Então, está provado que se eu fizer a DDP do gerador, porque os terminais do gerador são A e B, basta eu pegar e somar essas duas DDPs. Aí você vai lá no figurino. Pessoal, o AC é a DDP desse resistor de 120 e também a desse aqui de 60. Então você pode escolher qualquer uma das duas, tá bom? Já o CB, olha lá, o CB é a DDP desse aqui de 40, ó. Então, a gente vai fazer DDP desse resistor, vou pegar o de baixo, tá? O AC, mais a DDP desse resistor aqui, ó, que é o CB, e está respondido o exercício. DDP de resistor, ela é dada por R vezes I. Vamos lá, quem que vai ser o AC, então? O R é 60 vezes o I que passa nele. O I que passa nele, 1 ampere, né? Beleza, mais o CB, vamos lá. DDP de resistor é R vezes I. O R é 40 e a corrente que passa nele é aqui, ó. É o I2, que é 1 mais meio, 1,5, certo? Fazendo a conta, 120. Vou deixar isso aqui horroroso. 120. E a resposta certa é letra D, beleza? Tá bom? Então, é uma saída bem elegante, né? E que facilita muito. Então, você percebe que se você não der nome aos pontos, beleza, já não enxerga nada, você não vai ver nada disso que eu fiz, e o nome disso é parabéns pela preguiça, certo? Porque isso é preguiça, gente. Marque, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, próximo. Próxima questão é uma da Unesp. Um peixe, uma espécie de peixe na Amazônia, o polaqui, ele, de nome científico, electroforos elétricos, pode gerar diferenças de potencial, DDP, entre suas extremidades. Veja aí só um pouquinho. Paçoquinha. Cavando no sofá. Tem dinheiro não. Bom, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. O circuito elétrico de corrente contínua, então, ela está sempre no mesmo sentido, simularia o circuito gerador de DDP. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência 7,5 e uma bateria de força eletromotriz Epsilon. Então, gente, ó, cada eletrocélulazinha ela se comporta como um geradorzinho, certo? Cuja resistência interna a Unesp chamou de Rão,
E a força motriz ela chamou de epsilon. Mas só um pouquinho. Vai espirrar, falhou. Não é corona. Posso espirrar em paz, tá? Hoje em dia, qualquer um espirro, o povo já fica tenso. Sabendo-se que com uma DDP de 750 volts entre as extremidades A e B, gente, por favor, 750 é a DDP total, ó, é a da associação, certo? O peixe gera uma corrente de 1 ampere. Qual corrente? A total. É a corrente da associação, certo? Aí ele quer saber qual é a força eletromotriz em cada eletrocélula, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Para isso, o que você tem que lembrar? De associação de geradores. Gente, olha só. Em cada ramo, nós temos 5.000 geradores associados em série. Como é que eu sei que eles estão em série? Porque a definição de série é mesma corrente, certo? Então, a corrente que passa em um, passa em todos. Então, são 5.000 geradores em série. Aí, detalhe. Geradores, gente, só estarão em série quando a corrente entrar pelo negativo e sair pelo positivo de todos. Não se esqueça, nos geradores a corrente entra pelo menos e sai pelo mais. E aqui é o caso, né? Entrou pelo menos, sai pelo mais, menos, mais, menos, mais. Então, realmente, eles estão em série, certo? E quando está em série, como é que a gente faz o equivalente? Simples. Igualzinho o resistor. Você soma. Então, olha só. Então, são 5.000 geradores em série. Então, a força eletromotriz vai ser 5.000 epsilon, certo? A resistência interna, gente, 7,5, né, cada uma. Eu multipliquei por 5.000, deu 37.500, certo? Beleza? Quer dizer que, o seguinte, todos esses geradores desse ramo aqui, ó, podem ser substituídos por um só, de força eletromotriz 5.000 epsilon e resistência interna 37.500. Lembrando que a corrente ela entra, ela vem aqui, entra pelo menos e sai pelo mais, ok? Beleza? Agora vem um outro detalhe. São 150 ramos, né? São 150 ramos, quer dizer que esse ramozinho, ele se repete 150 vezes, certo? Eu espero que todos se lembrem lá de associação em paralelo. Quando a corrente total chega, ela divide, né? E se os caras forem iguais, a gente aprende que ela divide igualmente, certo? Então, se são 150 ramos, então a corrente vai dividir e vai ficar I sobre 150 para cada gerador. Então, a corrente total entra, a corrente total sai, e cada gerador fica com uma corrente de I sobre 150, certo? Cada ramo, né? Tudo bem? E agora, a gente pode falar que os ramos estão em paralelo. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque eles têm os mesmos terminais, A e B. Gente, todos os geradores equivalentes dos ramos têm terminais A e B. Então, eles estão em paralelo, certo? E o que a gente aprende lá em geradores? Isso foi visto na aula teórica. O que a gente aprende lá em geradores? Que quando eles são iguais e estão em paralelo, o equivalente é dado da seguinte forma. Vamos lá. Geradores iguais em paralelo. O equivalente é o seguinte. Aqui, ó. A força eletromotriz não muda. Espera só um pouquinho. Aqui. A força eletromotriz não muda. Então, se ela era 5.000 epsilon, certo? E a gente vai fazer o paralelo disso aqui tudo, certo? O equivalente disso aqui tudo. Você não muda. Continua 5.000 epsilon. E a resistência interna será dividida pelo número de geradores em paralelo, certo? Então, gente, são 150 geradores em paralelo. 3.700 dividido por 150, 37.500, perdão, dividido por 150 vai dar 250. E no lugar daquilo tudo, eu vou botar o gerador equivalente. E lembre-se que no gerador equivalente, a corrente que passa é a total, não é I sobre 150, tá? É a corrente total.
E aí morreu o exercício, vou jogar na fórmula do gerador. Então, U é igual a epsilon menos R vezes I. O estado, roubo, inocente. Vou jogar nessa forma do estado. O exercício deu, né, a DDP total, não foi? O DDP total tá aqui, ó, gente, 750. Aqui, ó, 750 é a DDP da associação. No lugar da associação, a gente pôs o gerador equivalente, né? Então, 750 vai ser igual. Força eletromotriz equivalente, gente, tá aqui. 5.000 epsilon, certo? Beleza, menos resistência interna equivalente, está aqui, 250 ohms. E a corrente total, o Nesp deu também denunciado, né? A corrente total que circula na associação é de 1 ampere. Pronto. Fiz o cálculo, epsilon igual a 0,2, tá bom? Lembrando que epsilon é DDP, né? É a maior tensão que o gerador possui. Então, ela é dada em volts. A resposta certa é letra C. Ok? Vamos lá. Próxima questão. A gente terminou agora a associação, né? Vamos pegar uma de geradores também um pouquinho diferente. Para discutir um outro negócio. Segunda questão do FUVEST. Uma bateria possui uma força eletromotriz epsilon e uma resistência interna R0. Para determinar essa resistência, um voltímetro foi ligado aos dois polos da bateria, obtendo-se V0 igual a epsilon. Gente, deixa eu falar um negócio. Nesse ponto aqui, a FUVEST foi bacana, porque não era obrigado a falar isso, certo? Você tem que saber. É o que nós chamamos de gerador em aberto. É o que nós chamamos de gerador em aberto. O que é isso, professor? Gerador em aberto. Gerador em aberto, pessoal, é quando você liga aos terminais do gerador um voltímetro ideal. Olha só o que vai acontecer. Vou chamar os terminais do gerador de A e B, certo? Se esse cara é A, aqui também é A, aqui pra cá não tem nada. Aqui também é A, aqui pra cá não tem nada. Se esse cara é B, aqui é B, porque daqui pra cá não tem nada. E aqui em cima é B também, porque daqui pra cá não tem nada. Então você percebe que os terminais do gerador, aqui, A e B, são os mesmos do voltímetro. Conclusão, o voltímetro lerá a DDP do gerador. O voltímetro vai ler a DDP do gerador, certo? E aí, como é que eu faço para calcular a DDP de gerador? Simples. O estado rouba os inocentes. Olha ela aqui. Deixa eu apagar aqui esse negócio para não bagunçar. O estado rouba os inocentes, certo? Só que tem um detalhe, né, gente? Corrente não pode passar em voltímetro ideal. Então, a corrente ela nem vai sair do gerador. Não tem como a corrente sair do gerador, porque o único caminho que ela teria seria passar pelo voltímetro. E corrente não passa em voltímetro ideal, a resistência dele é infinita. Então, essa corrente aqui, ó, gente, não existe, certo? Não existe. Aí você vai jogar lá na fórmula do estado roubo e o I vale 0. Se o I vale 0, 0 vezes o R vai dar 0. Conclusão, U igual a epsilon. Então, por favor, ó, toda vez que você liga um voltímetro ideal aos terminais de um gerador e não tem mais nada ligado, é só gerador e voltímetro, a leitura do voltímetro será a própria FEM, será a própria força eletromotriz. Você já caiu muito, cara, muito, certo? Então, vamos lá, gente, voltando então, é o seguinte, o exercício chamou a DDP do voltímetro, nesse caso, de V0, certo? Então, o voltímetro ele vai a mesma DDP do gerador, e a DDP do gerador, nesse caso, é o epsilon. Então, V0 vale epsilon, certo? Ele até ficou. Em seguida, os terminais da bateria foram conectados a uma lâmpada, tá aqui, que é a lâmpada aqui. Nessas condições, a lâmpada tem resistência de 4 ohms e o voltímetro indica VA. Então, agora, a leitura do voltímetro vai ser VA. Tá bom, vamos ver aqui. Pessoal, vou chamar os terminais de gerador de novo de A e B, certo? Esse aqui é B, aqui também é B, né? Porque daqui para cá não tem nada. E aqui também é B. Se aqui é A, aqui também é A, porque daqui para cá não tem nada. E aqui embaixo é A, certo? A gente percebe, então, que voltímetro e lâmpada
tem a mesma DDP. Por quê? Porque eles têm os mesmos terminais, A e B, certo? E detalhe, a DDP dos dois é a mesma do gerador. Porque os terminais do gerador também são A e B, certo? Então, a DDP dos dois é a mesma do gerador, certo? Ok. Voltando, então. Pessoal, então deixa eu só marcar essa questão dos pontos aqui. Então, aqui é A, aqui é B, aqui é A e aqui é B. Então, a DDP dos três é a mesma, certo? É B, A e B. A e B. Bom, traço maior, polo positivo, né? Traço maior, polo positivo. Traço menor, polo negativo. A corrente é tal que ela... Vamos ver o caminho. Ixi, gente, fiz bobagem. Vamos ver o caminho que a corrente percorrerá. A corrente é tal que ela sai do mais, certo? Quando chega aqui, corrente não passa em voltímetro ideal. Então, ela vai toda para a lâmpada, certo? Então, a corrente que passa a lâmpada é a mesma do gerador, certo? Essa corrente vem, passa por baixo e fecha o circuito, ok? Bom, e nesse caso, ele falou que o voltímetro ele lê VA, certo? Tem que VA é a DDP dele, que é a mesma da lâmpada, que é a mesma do gerador, certo? De tal forma que V0 sobre VA é igual a 1,2, beleza? Aí ele quer saber o valor do R0. Vamos lá, gente. Olha só, como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer com esse tal de VA, certo? Então, olha só. O exercício falou que V0 sobre VA é igual a 1,2. O V0 é o epsilon, né? Que a gente viu anteriormente. O V0 é o epsilon. Coloca epsilon no lugar. Passe o VA multiplicando, certo? Então, epsilon vai ser igual a 1,2 vezes VA. Só que a gente acabou de ver que a DDP VA, que é a do voltímetro, é a mesma de quem? A DDP VA do voltímetro é a mesma do resistor, que é a mesma do gerador. Eu vou pegar para o resistor, porque ele deu R, né? Então facilita a minha vida, certo? Então vamos lá, ó. Então no lugar do VA, eu coloquei R vezes I, que é DDP de resistor, certo? A resistência é 4 e a corrente total eu não sei. Passei, ali deu 4,8, passei dividindo, então eu descobri que a corrente total é epsilon sobre 4,8, certo? Beleza. E aí agora eu vou jogar na lei de Pouillet. Então o que diz a lei de Pouillet? I é igual a epsilon sobre R', mas é rão. Pra lá. Quanto que é o I, gente? Epsilon sobre 4,8 vai ser igual a epsilon sobre R', a FUVEST chamou de R0, né, a resistência interna. Ok? E o R'ão, quem que é o R'ão? É a resistência externa equivalente. Se você tirar o gerador, sobra só a lâmpada, certo? O voltímetro tem resistência infinita, no ramo dele não passa corrente, ele não entra na forma do Pouillet, certo? Na forma do Pouillet, esse cara não faz parte da resistência equivalente, certo? Então só sobrou a lâmpada. Então vai ficar assim, ó. R é R0, que a FUVEST chamou, e o R'ão é 4. A resistência externa equivalente é da lâmpada. Passei multiplicando, cortei o epsilon, né? Passei multiplicando, R0 mais 4, 4,8. Então, R0 é igual a 0,8. Certo? Alternativa certa, letra A de álcool gel. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem muito aluno que gosta de fazer assim. Ele pega a resistência interna e coloca a resistência interna no circuito. Então, tipo assim, nós teríamos, então, nesse caso, dois resistores, o R0 e o R. E esses dois estariam em série. Por quê? Porque a corrente que passa no R0 é a mesma que passa no R, certo? Então, tem gente que gosta de fazer assim. Aí ele vai e joga em qual fórmula? Ele joga na fórmula U igual a R vezes I. Então, ele vai lá e joga na fórmula U igual a R vezes I. Em que a DDP será a força motriz, porque ele jogou a resistência interna para fora, certo? Então, fica assim, ó, gente. Fem, epsilon, que é a DDP, né? Então, vamos lá. U igual a R vezes I.
U é igual a R vezes Z. Vai ficar assim. DDP agora é epsilon, porque a gente tirou a resistência interna do gerador, né? Então, tudo que ele tem, ele lança. O que ele tem é a força motriz. Vamos lá. Rão é a resistência do circuito, né? Que é R0 mais 4, certo? Vezes o I, que a gente achou lá em cima. Epsilon sobre 4,8. Se você fizer o cálculo, você vai ver que vai dar a mesma coisa, ok? Mas eu vou pedir um grande favor. Eu acho, ó, gente, é uma opinião, tá? Eu acho muito arriscado você fazer desse jeito. Porque matematicamente está tudo certo. Perfeito, você vai acertar sempre. Só que fisicamente falando, vai dar errado, cara. Pelo menos para mim não faz sentido. Por quê? Porque você pegou uma resistência que é dentro da bateria, da pilha, e diz que ela é fora. E ela não é fora. Gente, não tem como pegar a resistência da pilha e tirar da pilha, me dar essa resistência sua, e jogar ela para fora. Então eu acho que fisicamente isso não é bonito. Eu acho que talvez numa prova discursiva, como é uma questão da FUVEST, né, você possa estar arriscando, mas pode ser que não. Pode ser que o corretor nem dê bola e tá tudo perfeito. Eu não arrisco. Então eu prefiro fazer pelo Pouillet, porque a resistência interna não faz parte do circuito externo. Ele é dentro da bateria, certo? Ok. Próxima questão, uma da PUC do Paraná. Vamos subir no nível aí. O circuito representado é formado pelo gerador de força motriz 60 volts e resistência interna de 1 ohm, certo? E por resistores. A corrente no resistor de 9 ohms e a diferença de potencial entre os pontos A e B são. Bom, então ele faz duas perguntas, né? Qual é a corrente nesse cara aqui, certo? E qual é a DDP aqui, ó, entre A e B, certo? Vamos lá. Resolução. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer, vai ser achar a corrente total. E para achar a corrente total, nós vamos jogar no Pouillet, certo? E para jogar no Pouillet, eu preciso da resistência externa equivalente. Então, você vai tirar o gerador, certo? Cadê? Opa. Você vai tirar o gerador e fazer o equivalente com o que sobrou. Então, nós vamos ter que fazer o equivalente desse resto aqui, certo? Beleza? Bom, é aquela técnica que eu havia dito, né? Qual é a técnica? Abrir o circuito, certo? Primeira coisa, para poder abrir o circuito, é dar nome aos pontos. Gente, eu chamei os terminais do gerador, vou chamar os terminais do gerador de C e E, tá bom? Daqui para cá tem resistência. Eu não posso chamar ali de C, certo? Porque toda vez que passa por um resistor, ocorre uma queda de potencial. Mas olha o ponto A, vem acompanhando aqui. Daqui para cá não tem nada, é A. Daqui para cá não tem nada, é A também. Aqui embaixo, ó, daqui para cá não tem nada, é A também. Daqui para a esquerda não tem nada, é A também, certo? Okay? Agora vamos subir pelo outro lado aqui. Ó. Aqui em cima também é A. Aqui embaixo também é A, certo? Esse aqui é B, aqui é B, aqui é B. Agora venha pelo outro lado. Daqui para cá tem um resistor, né? Então o potencial não é o mesmo. Vou chamar aqui de D de dado. Esse aqui também é D, aqui em cima também é D, e aqui embaixo também é D, certo? Então, beleza, gente, marquei, né? Dei nome aos pontos. Então, olha só, toda vez que você for abrir um circuito, qual a primeira coisa que você vai fazer? Dar nome aos pontos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ver se tem alguém em série, porque se tiver alguém em série, você já faz o equivalente deles e já elimina pontos, entendeu? Tem alguém em série aí nesse circuito? Tem alguém que a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro? Não. Não. Então, beleza. Não tem ninguém em série. O primeiro passo, dar nome. Segundo passo, ver quem está em série. Não tem ninguém? Então vamos começar. Nós vamos sair de C, né? E vamos caminhando até B, que são os terminais do gerador. Até E, perdão, que são os terminais do gerador. Então, a gente sai do C, vai até o E e vamos tornar isso uma linha reta. Vamos lá, gente. E voltando. Olha só. C se liga a, não é isso? Por uma ligação de 5. Deixa eu botar mudar a cor aqui, fica mais fácil.
Vou destacar aqui um verde mais claro. Então, C se liga a para uma ligação de 5. Vai marca. Ó. Então, C se liga a para uma ligação de 5. Vamos lá. A se liga a quem? Bom, gente, A se liga a B, né? Quantas vezes? 3. Uma. Aqui, ó. Então, A se liga a B por 1 de 2. A se liga a B por 1 de 3. E A se liga a B por 1 de 6. Então, você vai lá e marca. Então, A se liga a B por 1 de 2. Se liga a B por 1 de 3. Se liga a B por 1 de 6. Beleza. B se liga a D de dado por 1 de 9. Então, vai lá e marca. B se liga a D por 1 de 9. E agora nós vamos marcar esse outro aqui por baixo, que eu estava esquecido, né? A liga-se a D por uma ligação de 10. Eu não tinha esquecido, né? É porque não tinha aparecido o ponto D ainda, né? No momento em que o ponto D apareceu, então eu tive condições de marcar o de 10, né? Aí o que é que você vai fazer? Você vai puxar um paralelo, ligando o A, certo? Diretamente ao D, por um só de 10, certo? E o último resistor é esse aqui, ó. D liga-se a E por uma ligação de 4. Então vai lá e marca, ó. D liga-se ao E por uma ligação de 4, certo? Gente, ó, se nós voltarmos no desenho, nós passamos por todos os resistores, tá perfeito, né? Transformei em uma linha reta e agora nós vamos resolver. Esses três aqui estão em paralelo, né? Como é que eu sei? Porque eles têm os mesmos terminais, A e B, A e B, A e B, certo? Então eles estão em paralelo. E aí, gente, quando você tem mais de 2 em paralelo, a gente faz a soma dos inversos, não é isso? Vamos lá. Então, quem vai ser o equivalente? 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, ok? Tirei o mínimo é 6, né? 6 por 2, 3, vezes 1, 3, mais 6 por 3, 2, vezes 1, 2, mais 6 por 6, 1, vezes 1. Fazendo o cálculo, a resistência equivalente, então, deu 1. O que isso quer dizer? Que no lugar desses 3 aqui, ó, eu posso colocar apenas um de 1 ohm, certo? Então, vamos lá, é o que nós vamos fazer, então, né? No próximo slide. Então, gente, eu vou colocar aquilo tudo por um só de 1 ohm, ok? Esse cara de 1 ohm, ele estará em série com o de 9. Ó, vou ver. No lugar daqueles 3, a gente botou um só de 1, né? Aqui, ó, no lugar daqueles 3, um só de 1. Então, você vai botar um de 1 aqui no lugar. E ele vai ficar junto com esse 9. Então, aqui, ó. Então, o de 1 fica junto com o de 9, certo? Ixi, esqueci de marcar o resistor aqui. Esqueci pelo desenho. Cara, gente, eu em foco não consigo. Vou ter que fazer. Aqui, ó. Pronto. Também agora, certo? Só no toque não, que tem que ser tratado. Bom, esses dois aqui agora estão em série. Como é que eu sei? Porque eles têm a mesma corrente. Gente, a corrente que passar no resistor de 1 tem que ser obrigatoriamente a mesma que passa no de 9. Eles estão em série, certo? E quando está em série, soma. Aí vem o detalhe, ó. Então você vai somar os dois e vai dar um só de 10. E esse de 10 vai ficar em paralelo com o outro de 10. Por quê? Porque eles têm os mesmos terminais. A e A, B e D, certo? Tudo bem? Então você vai ficar com o de 10 em paralelo com o outro de 10. E aí a gente vai fazer o equivalente desses dois de 10, beleza? Gente, quando você tem dois resistores em paralelo iguais, o equivalente é dado, o equivalente é só dividir pelo número de resistores, né? Então, 10 dividido por 2, 5 ohms, beleza? Então, redesenhando, como é que vai ficar, então? Um resistor de 5, ok? Um resistor de 5, que estava lá desde o início. No lugar daqueles dois de 10, outro de 5 e aquele de 4, certo? Agora, os três estarão em série, porque a corrente é a mesma nos três, né? E o equivalente é dado pela soma. Então, somando tudo, deu 14. Então, pessoal,
conseguir encontrar a resistência externa equivalente, certo? Deu 14. Aí agora nós vamos jogar no Pouillet, beleza? O Pouillet tem um macete tão massa, ele é meio chulo, mas a história é legal, mas não posso contar aqui na internet, é muito pesado. A história, o macete é um chulo, então assim, mas a história é bacana, mas não dá para falar, infelizmente. Bom, então vamos lá, então agora nós vamos jogar no Pouillet, né? O que eu falei de Pouillet? I é igual a epsilon sobre R mais R1. Vamos jogar os dados, gente. Quanto que é o epsilon? Vamos lá. 60, tá aqui. Quanto que é o R1? 1. E o R1 nós achamos, né? O R1 vale 14. 60 por 15, então a corrente deu 4, certo? 4 amperes, tá bom? Bom, eu achei a corrente total, mas essa não é a pergunta dele. A pergunta dele é a corrente aqui, ó, nesse cara de 9, certo? Nesse cara de 9 aqui. Essa corrente a gente tem que achar. E aí, ó, o fato de nós termos feito o desenho da resistência equivalente é que vai nos salvar aqui agora. Olha só, gente. Quer ver? Pessoal, nós descobrimos que a corrente total é 4, certo? Vamos lá no desenho, vamos marcá-la. Então aqui, ó, os terminais do gerador são C e E, lembra? C e E. A corrente sai do polo positivo, né? Então ela sai do C e vai até o E. Então a corrente ela faz isso aqui. Sai do C e vai até o E. Volte no desenho anterior. Sai do C e vai até o E. Volte no desenho anterior. Aqui vem a corrente total. Quando ela chegar aqui, ó, aqui vem a corrente total. Quando ela chegar aqui, gente, ela vai dividir. E aí que vem o detalhe, ó. Aqui em cima, se você se lembra, é 10. E aqui embaixo também é 10. Então eu tenho dois resistores iguais em paralelo, certo? E assim, e quando é assim, a corrente divide igualmente. Então a corrente total ela vem e divide. Metade para cima, metade para baixo. Nós descobrimos que a corrente total vale 4. Se a corrente total vale 4, então 2 amperes vão para cima, 2 amperes vão para baixo, e então eu descobri a corrente que passa no cara de 9, que é o que ele queria, né? Então, a corrente que passa nele é 2. E a outra pergunta da PUC do Paraná é a DDP UAB aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, não pronunciar. Ele quer saber a DDP UAB. Beleza. Você vai lá no desenho de novo, e aqui ela aqui, ó. A e B, certo? Pessoal, isso aqui é um resistor, né? E DDP de resistor é R vezes I. Morreu. Quanto que é o R? 1. Tá aqui, ó. 1. E qual é a corrente que passa lá, que a gente acabou de ver? Metade da total, né? A corrente que passa lá é 2. Então, a DDP vai dar 2 volts. Ok? Então, 4 amperes e 2 volts. A resposta certa é letra... Cadê? Nossa, cara, eu errei. Opa, passei vergonha, hein? Deixa eu ver. Não. É que passa a metade aqui, é 2 e 2. Aqui, ó, letra B. Nesse caso de nós, só passa metade, né? 4 é o total, certo? Tem esse aqui agora, hein, cara? Nossa senhora. Na internet, irmão, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Próximo. UFLA. Questão boa. Questão diferente e tal. Vamos lá. Um circuito elétrico mostrado a seguir é alimentado por uma fonte de força motriz epsilon, aqui, com uma resistência interna de 2 ohms. R tá aqui, ó. Né? Força motriz aqui. Maior DP que ele possui. Considerando a tensão VCD igual a 10 volts, gente, tensão é a mesma coisa que DDP. Então eu dei a DDP aqui, ó, CD. A DDP desse resistor aqui, certo? Ela vale 10. Calcule os itens a seguir. Letra A resistência equivalente entre os pontos A e G. Gente, A e G são os terminais do gerador, certo? Bom, pessoal, o mesmo sempre. Eu fui lá e dei nome, só que eu vou te falar, eu troquei esses nomes que ele usou aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Então, pessoal, chamei os terminais do gerador de A e G para manter, mas o resto eu mexi, ó. Daqui para cá tem resistência, não tem resistência, não tem nada. Então, se esse cara é A, aqui também é A, não precisa chamar de outro nome.
Aqui para cá tem resistência, então aqui é C, como ele havia chamado também. Daqui para cá, tudo não tem, ó, gente. Então, o potencial é tudo igual, ó, G, 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 G. Certo? Beleza? Então, o que é que você percebe? Olha só. Vamos lá. Pessoal, quando você vai montar, quando você vai fazer o equivalente, a gente tem que abrir o circuito, né? E pegar os terminais do gerador, que são, no caso, o A e G, né? Então, você vai botar A e G no extremo e vai, os extremos e vai caminhando. Vai fazer uma linha reta. O primeiro passo dá nome. Demos nome. Segundo passo, lembra? Acabei de comentar isso no exercício anterior. Segundo passo, veja quem está em série, certo? Veja quem está em série. E tem alguém em série aqui? A resposta é sim, tem, gente. Esses dois aqui, ó, o 10 e o 20 estão em série. Como é que eu sei disso? Porque, pessoal, a corrente não tem outra saída. Se ela passar no 10, ela obrigatoriamente tem que passar no 20. Ela não tem como pegar outro caminho. Então, eles estão em série. E quando está em série, como é que faz o equivalente? Soma. Então, no lugar daqueles dois, entrará um só de 30. E o ponto C saiu. Tá bom? Quais são os terminais desse de 30 agora? A e G. Aí, olha só o que aconteceu. Vamos lá. Tem um de 30 com terminais A e G. Eu tenho um de 60 com terminais A e G. Eu tenho outro de 30 com terminais A e G. E eu tenho um de 12 com terminais A e G, certo? Então, abrir o circuito vai ser bem fácil. Olha só o que vai dar. Ah, olha só, gente. Depois eu comento aquilo ali, tá? Aquele cálculo que eu fiz. Olha só, então. A se liga a G. Vamos lá. Quando a gente abre o circuito, a gente coloca A e G nos extremos, né? E só teremos esses dois pontos. O ponto C sumiu, né? Então só sobraram A e G. Então A se liga a G quantas vezes? 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá? Vamos abrir então? A se liga a G 4 vezes. Um de 12, um de 30, um de 60 e outro de 30. E aqui vem um detalhe, ó. A UFLA, ela deu a DDP desse aqui, né? Vocês lembram, gente? Ela deu a DDP do resistor de 20. A DDP dele é 10. E a DDP de resistor é R vezes I. Aí eu joguei na fórmula 10 é igual a R, que é 20, vezes o I. Eu chamei a corrente que está passando ali de I', certo? Chamei a corrente que está passando ali de I'. Aí, olha só. Caneta. Aqui, ó. A corrente que está passando desse cara aqui é I'. O DDP desse cara é 10, né? Que a UFLA deu. Então, a corrente I' vale meio. Certo? A corrente que passa nesse aqui. E o I' é o mesmo que passa no 10, certo? Então, aqui também é o I'. Gente, quando eu faço o equivalente dos dois, eu fico com só de 30. Então, aqui, ó, no lugar dos dois, entra um só de 30. E qual é a corrente que passa nesse de 30? É o I', gente. Então, voltando lá no desenho, olha aqui, ó. Qual é a corrente que passa naquele de 30? Meio, certo? Meio, tá bom? Beleza? Bom, agora vamos responder a pergunta dele, né? A pergunta dele é a resistência equivalente. E aí é só fazer a soma dos inversos, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60, sobre 30. O mínimo é 60, blá, 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 certo? Então a resistência deu 6 e está respondida a letra A, tá bom? Ok. Letra A é só isso. Letra B. Letra B é o seguinte. Calcule a corrente que a fonte, que o gerador, fornece ao circuito. Bom, gente, olha só. A corrente total, inicialmente, a gente pensaria em fazer a lei de Fourier, né? Fourier seria uma boa aqui. Só que aí surge o problema, né? Eu não sei o epsilon. Então, para jogar no Fourier, travou. Não consigo, certo? Aí você tem vários caminhos. Eu escolhi esse. Elétrica
elétrica é bom que ela dá outras opções. Você pode fazer de outras formas. Isso é bom e ruim, né? Porque quando os exercícios também mudam bastante, né? Como os exercícios às vezes podem mudar bastante, a gente fica muito inseguro, né? Bom, o caminho que eu escolhi foi o seguinte, ó. Gente, a corrente total, quando ela chega aqui, deixa eu pegar a computer laser aqui. Quando a corrente total chega aqui, ela vai dividir, né? Vem uma para cá, vem uma para cá, vem uma para cá e vem outra para cá. Essa aqui embaixo a gente já calculou, ela é meio. E com certeza essa aqui também vai ser meio, certo? Porque a DDP dos 4 é a mesma, certo? É A e G, A e G, A e G e A e G. A DDP dos 4 é a mesma e essas duas resistências são iguais, né? Então, isso aqui é meio e aqui também é meio. Agora, o problema é... O problema está aqui, nesses dois, beleza? Mas nem tanto problema assim. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai ser a corrente total, então? É o seguinte. A corrente total, ela vai ser a corrente do de 12, mais a corrente do de 30, mais a corrente do 60, mais a corrente do de 30. Pessoal, o DDP de resistor... Ixi, apagou. DDP de resistor, ela é R vezes I. Se você isolar o I, então quem que vai ser o I? U sobre R. E é isso que eu vou fazer. Então, no lugar da corrente do de 12, eu vou colocar... No lugar da corrente do de 12, eu vou colocar U sobre R, certo? Ok. A corrente do de 30 a gente já sabe, é meio para esse e meio para o outro, né? E no lugar da corrente do de 60, eu vou colocar U sobre R, para o 60. Aí eu preciso achar o U, certo? E o U, gente, tá bem facinho de achar, cara. Olha só. Tá bem na cara, ó. Aqui é A também. Aqui é A também, certo? Aqui embaixo também é A. Aqui é G. Aqui é G. Aqui embaixo também é G, certo? Então você percebe que a DDP deles é a mesma, né? É claro, né? Eles estão em paralelo, né? Então eu vou jogar na fórmula R vezes I para esse cara. Então vamos lá. Então o AG é igual a R vezes I. 30 vezes meio, 15, certo? Então a DDP dele é 15. E a DDP dele é a mesma dos outros, ok? Porque eles estão em paralelo, mesmos terminais. AIG, AIG, AIG. Então ficou assim, ó. Então I total vai ser igual a DDP é 15 sobre a resistência que é 12, mais, gente, meio mais meio vai dar 1, né? E o outro, DDP é 15, resistência 60. Fazendo a conta, então a corrente total deu 2,5, certo? Está respondendo a letra B. Praticamente eu acho que B um tanto difícil, porque muitos alunos sofrem com isso. Muitos alunos sofrem com isso, então você não pode esquecer. Paralelo, mesmos terminais, DDP é igual, certo? Calculei DDP de 1, ela é a mesma para os outros, certo? E a corrente total é a soma das correntes. E agora a última pergunta é a FEM. Qual é a força eletromotriz? Aí agora, gente, você pode fazer o seguinte. Você pode ir lá e jogar no Pouillet, certo? Ou então, eu quis fazer de um jeito diferente, que foi o seguinte. Quando você faz o equivalente, a gente já achou na letra A, ele era 6, né? Quando você faz o equivalente, ele entra no lugar da galera toda, né? Você pode trocar todo mundo pelo de 6. Então, sobra um gerador, né? O gerador é esse aqui todo, e o resistor equivalente, certo? Então, eu redesenhei. Então, ficou assim, gerador, resistência interna dele, e a resistência equivalente, certo? Do resistor equivalente. Os terminais são A, G e G. A corrente sai do mais, passa no resistor e entra no menos. Aí, você percebe, então, que a DDP do equivalente é a mesma do gerador, porque eles têm os mesmos terminais. Aliás, tem que ser assim sempre. O equivalente é o cara que liga os terminais do gerador. Então, ele vai ter a mesma DDP do gerador, certo? E aí, o que eu fiz, então? Eu fui lá e joguei na fórmula do estado rouba, certo? DDP de gerador, o estado rouba os inocentes. Aí vamos lá, gente. A DDP do gerador é o AG, né?
E o AG a gente encontrou aqui, ó, no item anterior, é 15. Eu voltei lá e substituí. Então, 15 vai ser igual a epsilon menos o R, que é 2, vezes a corrente total, né? Corrente total nós achamos no item anterior, 2,5. Pronto. Epsilon igual a 20, certo? Questão muito boa, cara. Muito boa. Parabéns para a Federal de Lavras. Questão bacana demais. A pessoa treinar muita coisa. Bom, a gente está chegando no final. Agora nós vamos acrescentar receptores. Vamos começar pelo básico, pelo EBA, para você ter autoestima e ficar assim, caramba, como eu domino bem a matéria, certo? Beleza? E amém, tomara que domine, certo? Vai dominar. Vai dominar. Com certeza. Pessoal. Mas é autoestima, né? Um comentário não acrescenta em nada. Pô, que pensante, nossa, cara, eu tô falando bobagem. Às vezes eu desestimulo alguém. Desculpa, tá, gente? Foi mal. Bom, vamos lá. Essa brincadeira sem graça. E eu continuo preocupado, né? Continuo insistindo. Vamos lá. O valor da corrente em amperes no circuito a seguir. Bom, aqui é tranquilo, gente. Na teoria, na parte teórica, eu já havia comentado com vocês que aquele que tiver a maior tensão será o gerador. Gente, eu não sou obrigado a ter receptor no circuito, mas eu sou obrigado a ter gerador, senão não funciona. E ele tem que ser de maior tensão, porque é ele que vai fornecer energia para o circuito. Energia elétrica para as cargas do circuito. Então, eu tenho certeza que esse cara aqui é o meu gerador, porque a tensão dele é a maior, é de 18, certo? E esse aqui? O que esse cara é? Para saber o que ele é, eu tenho que olhar a corrente. Onde a corrente entra nele? Então, vamos lá, gente. A gente sabe que corrente, ela entra no menos do gerador e sai no mais. Então, ela vai fazer isso, né? Vai sair pelo mais. Quando ela chegar ali, ela vai entrar pelo mais daquele cara, certo? Toda vez que a corrente entra pelo positivo, estamos diante de um receptor. Para quem não se lembra, receptor é o cara que pega a energia elétrica e transforma uma parte em térmica, que não tem jeito, ele tem resistência interna, e a outra parte em útil, normalmente é mecânica. Por exemplo, ventilador. O ventilador, ele pega energia elétrica e usa uma parte para girar o eixo, e a outra parte é perdida devido à resistência interna dele, certo? Beleza. E todo receptor, a corrente entra pelo mais. Então aqui a gente está diante de um gerador, de um circuito gerador-receptor. E aí é só jogar na fórmula. É a lei de Ohm, I, certo? Gente, peraí, deixa eu falar a fórmula primeiro. I, quem que é o I? O I é a corrente total, a corrente que passa no gerador, certo? Então, o I vai ser igual a epsilon, que é a força eletromotriz, menos epsilon, que é esse cara aqui, ó, é a chamada força contra-eletromotriz, sobre o R', que é a resistência interna do gerador, R', que é a resistência interna do receptor, e o R'ão, quem que é o R'ão mesmo? Resistência externa equivalente. Você vai pegar o gerador, vai tirar o receptor e vai fazer o equivalente como sobrou, ok? Certo? Olha só, gente. Nesse caso, eu nem vou abrir o circuito porque eu acho que ele é bem tranquilo, certo? Mas se você quiser abrir, então fica à vontade. Se você tirar gerador e receptor, sobraram esses 3 resistores aqui, certo? Esses dois de 6, eu sei que eles estão em paralelo. Como que eu sei? Porque os terminais são iguais. Por exemplo, A, B, B, certo? E quando está em paralelo e são iguais, como é que faz mesmo o equivalente? Divida pelo número de resistores. 6 por 2, 3. Então quer dizer que aqueles dois podem ser trocados por um só de 3, certo? Você vai lá e coloca um de 3 no lugar. E tem o de 14 aqui, né? Gente, a corrente que passa no 3
obrigatoriamente será a mesma que passará no 14. Gente, ela não tem outra possibilidade. Aqui no caso é o sentido contrário, né? Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir ninguém. Sentido contrário porque a corrente ela vai sair do mais aqui, né? Do gerador, né? Então, a corrente que passa no 14, obrigatoriamente passa no 3. Então, eles estão em série, tá bom? Então, vai dar 17. A resistência externa equivalente vai dar 17. 18 menos 12, 6 por 20, 0,3. E a resposta é letra E. De casa. Infelizmente, né, o motivo não é bom, mas deu para ver de casa. Deu para ver. Eu quase tirei uma foto para botar no meu Instagram, no Stories, mas eu não tive coragem, certo? Achei muito brega. Eu já falo breguice demais. Tá bom. Vamos lá. Próxima. Uma do Ita. Gente, estamos acabando, gente. Aguenta. Aguenta, gente, falar um pouco, certo? No gráfico estão representadas as características de um gerador de força motriz igual a Y e resistência externa R. Gente, vamos parar aqui já. Gerador, a equação dele é U igual a Y menos R vezes o I. O estado, roubo, dos inocentes, certo? É uma reta decrescente, certo? Em que a maior DDP é o epsilon. Então, aqui está o epsilon. Reta decrescente é o gerador. A maior DDP está aqui, ó. Então, já sei de cara. Quanto é o epsilon? 100, tá bom? O epsilon é 100. Beleza, tá aqui. Opa. Caneta. Aqui o epsilon, 100. Certo? E um receptor de força contra-eletromotriz epsilon' e resistência interna R'. Aí também a pessoa tem que lembrar da teoria, né? Isso foi visto em outra hora. A equação do receptor é assim. O U é igual a epsilon' mais R' vezes I. Então é uma reta crescente, certo? Em que ela sai do epsilon', que é a força contra-eletromotriz. Então aqui está o epsilon', ó, gente. 40, certo? Então esse cara é o epsilon. E esse cara aqui é o epsilon'. Esse aqui é o gerador, que é uma reta decrescente. E esse aqui é o receptor, que é uma reta crescente que não sai do zero. Sai do epsilon', certo? Bom, e a pergunta do Ita é: determina as resistências internas e o rendimento deles. Ok. Então, vamos começar pelo gerador. O gerador, a gente já sabe que a força motriz é 100, né? Então, nós vamos jogar na fórmula dele. O estado, roubo dos inocentes, certo? Aí, vamos lá. Peguei esse pontinho aqui, ó, gente. O que esse pontinho aqui me diz? Quando a DDP for 60, no meu caso, 55, né? Eu não consegui acertar, a corrente será 2. Então, vamos jogar os dados. Vai, DDP 60 vai ser igual força eletromotriz 100 menos resistência interna que eu quero e a corrente é 2. Resistência interna, então, deu 20, certo? Oh. Quem errar essa? Acabou o Ita? Sim. Certo? Acabou. O Ita acabou, certo? Já pode parar. Fiscal, vem aqui, pega minha prova. Pega minha prova, vou tentar ano que vem, certo? Esse ano já deu. Já deu. Certo? Já encerrei. O fiscal vai ver o que você errou e vai concordar, beleza? Vamos lá. A outra pergunta é o rendimento do gerador. Gente, rendimento, de maneira genérica, na física, ele é útil pelo total, certo? Aí, vamos lá. Quem faz o papel de útil no gerador? É a DDP, que é o que efetivamente fornece ao circuito. E quem faz o papel de total é o epsilon, que é a tensão máxima que ele tem, certo? Então, vai ficar U sobre epsilon. 60, aqui, né? 60 sobre 100. Então, vai dar 60%. Beleza? Agora, vamos para o receptor. Gente, receptor, nós vamos pegar o mesmo ponto. Então, quando a DDP for 60, a corrente é 2. Só que agora, nós vamos usar a força contra a eletromotriz, que é 40. Vamos jogar na equação dele.
Então vai ficar assim, U é igual a Y' mais R' vezes o I, certo? 60 vai ser igual, Y', gente, 40, mais R', que é o que eu quero, vezes a corrente, que é 2. Então, R' deu 10, certo? E a outra pergunta é o rendimento. O rendimento é útil pelo total. O útil é o Y', que para quem não se lembra, o Y', deixa eu... Peraí. Para quem não se lembra, gente, o Y', ele representa a parte útil. A parte que o receptor pega e usa para transformar em energia útil, certo? E o total é a DDP, né? Então ele recebe uma DDP, ele tem uma certa DDP, aliás, nos seus terminais. Aí uma parte ele usa e a outra parte ele perde. A parte perdida está representada aqui, certo? E o rendimento é útil pelo total. Então vai ficar Y' sobre U. Y' é 40, DDP é 60 e o rendimento vai dar aproximadamente 67%, beleza? Ok? Deixa eu só confirmar, acho que é a última. Ah, aguenta, hein? Agora é sprint final, hein? Isso aqui é uma questão da PUC de Campinas. Considere o circuito esquematizado a seguir, constituído por 3 baterias, um resistor único, certo? Um perímetro ideal, aqui ó, um perímetro ideal, conectado em série e resistência nula. E uma chave. Tá, os valores que estão aqui. As indicações de um perímetro, quando a chave estiver ligada em 1 ou em 2, será em amperes igual a. Gente, lembre-se, nem todo circuito tem que ter receptor, mas todo circuito tem que ter gerador, certo? E o gerador é o cara que tem maior tensão. Então, batendo o olho, eu deduzo que o gerador, vamos um pouco na rua, seja esse aqui. Pelo amor de Deus, gente, é seja, mas muita gente fala seja. Então, esse cara aqui vai ser o gerador, com certeza. E a corrente, ela sai de qual polo? Ela sai do polo positivo do gerador, certo? Aqui, saiu a corrente. Pessoal, quando a chave estiver na posição 1, então a corrente vai vir aqui, ó, e vai passar no cara da esquerda. E aí, detalhe, onde que ela vai entrar? No mais dele. Conclusão. A bateria 2 comporta-se como um receptor. A bateria 2 será um receptor. Nesse momento, nós temos um gerador, certo? E um receptor. E a pergunta dele é a corrente, então eu vou jogar no OMPUE, certo? Vamos lá, gente. I igual a epsilon menos epsilon sobre R mais R mais R. I vai ser igual a epsilon. Aqui, deixa eu... Vou apagar, vou marcando um por um. Epsilon, 12. Menos epsilon', 6. Sobre R, resistência interna dele, 1. R', 1 do receptor. E o R, o que a gente tem que fazer? Lembra-se? O R é o seguinte, tira o gerador, tira o receptor. Lembre-se que esse aqui já nem funciona. A chave não está ligada nele. Pega e faça o equivalente que sobrou. Só sobrou 1. Amém. Só sobrou 4. Então pronto. Aqui. Quanto que deu a corrente total? 1 ampere, certo? 1 ampere. Beleza. E colocando agora colocando a chave agora na posição 2, o que vai acontecer agora, gente? Se você colocar a chave aqui, opa, onde eu estou indo? Se você colocar a chave na posição 2, vamos lá, a corrente ela sai do polo positivo, né? Saiu aqui. Aí, quando ela chegar aqui, ela vem para o lado direito. E aí vem o detalhe. Ela entrará no polo negativo da bateria 3 e vai sair pelo positivo. Gente, toda vez que a corrente entra pelo menos e sai pelo mais, então agora nós temos outro gerador. Então agora são 2 geradores, certo? E eles estão em série. Como é que eu sei que eles estão em série? Porque é a mesma corrente e ela sai do mais e entra no menos do outro. Então tá perfeito. É isso mesmo.
São 2 geradores em série, certo? E aí morreu. Então, lá, quando está em série, como é que a gente faz mesmo? A gente soma, né? Então, vamos até fazer aqui antes, ó. Vamos até fazer aqui antes. Então, a gente soma. Quem que vai ser o gerador equivalente? Você vai somar, né? Então, vamos lá. Força eletromotriz equivalente. 12 mais 6. 18. Resistência interna equivalente. 1 mais 1. 2. E aí, nós vamos jogar na lei de Pouillet. A lei de Ohm-Pouillet é quando tem gerador, receptor. E a lei de Pouillet é quando só tem gerador. Então, vai lá, I igual a epsilon, acabamos de ver que o epsilon é 18, sobre o R que é 2, né? Acabamos de ver. E o Rão é a resistência externa equivalente, né? Então, você tira os geradores, né? Tira o gerador. Esse aqui já não funciona mesmo. E faço o equivalente do que sobrou, só sobrou 4. Então, a corrente vai dar 3, beleza? 3 amperes, certo? A alternativa certa é letra B de boçal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu procurei, assim, fazer vários modelos, cara, para ajudar vocês a resolverem circuitos, beleza? Porque é fundamental você resolver o circuito, saber resolver o circuito para chegar lá em energia e potência elétrica, a gente calcular as potências de qualquer elemento, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.